atividades de língua portuguesa tem como tema o folclore. A palavra folclore, ela tem origem no inglês e é oriunda do termo folklore. Esse termo, ele foi originado da expressão folklore, criada por um escritor chamado William John Thomas, em 1846. O folclore, ele reproduz os costumes e tradições de um povo, transmitidos de geração em geração. As manifestações do folclore dão-se por meio de mitos, lendas, canções, danças, artesanatos, festas populares, brincadeiras, jogos, dentre outras coisas. O folclore é parte integrante da cultura de um povo e é por isso que ele é considerado pela Unesco como um patrimônio cultural imaterial. Cada povo tem a sua cultura, tem o seu folclore, e essa semana nós vamos aprender um pouquinho do folclore brasileiro. Mas, antes disso, já deixa o seu joinha, se inscreve no nosso canal, para eu saber que você está acompanhando o nosso vídeo. E eu vou contar para vocês uma lenda, e essa lenda teve origem lá no norte do Brasil, que é a lenda do boto cor-de-rosa. Diz a lenda que às margens do rio Amazonas, todas as vezes que era noite de São João, havia um boto que se aproximava das margens e se transformava em um homem muito elegante e muito bonito. Ele usava um terno e, para disfarçar o furinho que ele tinha na testa, ele também usava um chapéu. Após sua transformação, ele ia para a festa de São João e dançava com várias mulheres, porque todas ficavam encantadas pela sua beleza. Mas, depois que elas ficavam apaixonadas por ele, elas procuravam no dia seguinte e não encontravam, porque o boto, depois de ter dançado com várias pessoas na forma de homem, voltava à sua forma inicial e ia para o fundo do rio. Até hoje se conta que quando uma mulher tem um filho e não se sabe quem é o pai, se diz que é o filho do boto. Então, pessoal, agora nós vamos dar continuidade à nossa 16ª atividade com o tema folclore. Galerinha, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. É muito importante que vocês se inscrevam para eu saber que vocês estão acompanhando os vídeos. E também deixe o seu joinha para eu saber que você está assistindo. Combinado? A primeira atividade, vocês vão ter que organizar as frases. Observem, crianças, que as palavras estão embaralhadas e elas estão relacionadas com o desenho. Então, no primeiro quadro, nós temos o desenho de um lobo. Vamos ler juntos essas palavras. Prestem atenção. Ataca, em, e, lobo. Mistura, de, homem, lua cheia. Vocês perceberam que essas palavras, elas estão fora de ordem? Então, nós precisamos colocá-las na ordem correta. Como pode ficar? Mistura de homem e lobo, ataca em lua cheia.
Então, depois que vocês organizarem essa frase, vocês vão na próxima folha para escrever com letra de mão. Do mesmo jeito, vocês vão fazer com a Yara, com a mula sem cabeça, com o Boto e assim por diante. Se vocês ficarem com dúvida e tiver alguma que vocês não estiverem conseguindo, vocês podem pedir para a mamãe ou para o adulto que ajuda vocês a olhar no gabarito qual é a resposta correta, mas só se vocês realmente não estiverem conseguindo alguma questão, tudo bem? Se esforcem, leiam sozinhos, porque essa lição é super fácil. Coloquem a cabecinha para funcionar, para vocês poderem organizar as palavras na ordem correta. É muito fácil, tá bom? Aqui, crianças, é um espaço reservado para vocês poderem escrever as atividades com letra de mão, tá? Então, aqui, a lenda do lobo, que foi a que a gente acabou de falar. Vocês vão pegar e vão escrever com letra de mão nesse espaço aqui, tá bom? Aqui, a lenda da Yara, mula sem cabeça, e assim por diante. Combinado? Em seguida, vocês vão ler algumas adivinhas. Como nós já vimos no início desse vídeo, o folclore, ele não é composto somente por lendas. Ele também é composto por brincadeiras, danças, comidas e muitas outras coisas. Dentro das brincadeiras folclóricas, que está na nossa tradição popular, nós temos as adivinhas, que é muito gostoso de brincar. E aqui eu trouxe 4 para vocês ligarem na resposta correta, tá bom? Então, vamos ler a primeira juntos. O que é que anda com os pés na cabeça? O que será que anda com os pés na cabeça? Será que é a mesa? A mesa anda com os pés na cabeça? Será que é o piolho? Será que é o abacaxi? Ou será que é o nariz? Então, eu vou pensar qual é a resposta e vou marcar e vou ligar na resposta correta. Tudo bem? Muito simples, né? Essa também é uma questão que eu quero que vocês leiam sozinhos, tá? Não é para pedir ajuda do adulto nessa atividade, porque é muito fácil. Leiam sozinhos, pensem e liguem na resposta correta. Depois, vocês vão fazer uma produção de texto. Crianças, eu observei a atividade de vocês e tem algumas crianças que não estão fazendo produção de texto. É muito importante que vocês façam todas as produções de texto que tem nas atividades. Não pode ficar nenhuma lição sem fazer, tá bom? Porque vocês só vão aprender a escrever escrevendo. Se vocês deixarem de fazer a parte da produção de texto, vocês não vão aprender a escrever um texto bonito. Combinado? É para fazer as produções de texto. E o que eu preciso pensar para fazer uma produção de texto? Primeira coisa que eu preciso pensar é no título. Como vai chamar a minha história? Lembrem que a história
e o título, eles têm que estar relacionados. Então, se na imagem está mostrando o Chico Bento e a Yara, eu preciso pensar num título que tenha a ver com os dois personagens, tá bom? Eu não posso inventar um título diferente do que eu vou escrever. Depois, eu preciso lembrar que para começar o meu texto, eu preciso de um parágrafo. O que é parágrafo mesmo? São 2 dedinhos de espaço na primeira linha da estrofe, tá bom? E outra coisa, crianças, no texto não pode pular linha, tá? Não se pode pular linha para escrever o texto. Eu tenho que ter pelo menos 3 estrofes. Uma para o começo, outra para o meio e outra para o fim. Lembrem que no começo do ano, eu sempre escrevia os textos na lousa e mostrava para vocês o que era parágrafo, que no texto tinha que ter 3 estrofes, pelo menos, uma para o começo, uma para o meio, uma para o final. Nós escrevemos vários textos com vocês olhando na lousa como que eu fazia. Então, agora chegou a vez de vocês fazerem, tá? Então, o que eu coloco na primeira estrofe? Na primeira estrofe, eu tenho que apresentar quem são os personagens, onde vai acontecer essa história. Então, geralmente, eu começo a minha história com um certo dia, num belo dia, tá? Eu coloco algumas palavras para começar a minha história. Lembrem que era uma vez, é bom colocar só quando for contos de fada, tá bom? Mas se vocês quiserem começar essa história com Era Uma Vez também, não tem problema. Mas o mais adequado é começar com um certo dia, em um belo dia, ou numa bela tarde, e etc. Depois que vocês colocaram uma estrofe falando quem são os personagens e o local da história... e uma informação importante, crianças. O nome dos personagens é sempre com letra maiúscula, tá? Toda vez que vocês forem escrever nome de pessoa, é com letra maiúscula. Depois, na segunda estrofe, vocês vão escrever o que aconteceu no meio da história, qual foi o problema. Então, a história ela começa bem, no meio acontece algum imprevisto, algum problema, e no final termina a história com a resolução desse problema. E a história pode terminar com um final feliz, com um final triste, com um final engraçado. E isso vocês que vão escolher, porque vocês que são os autores da história. E lembrem que se o Chico Bento ele for conversar com a Yara, vocês precisam colocar os 2 pontinhos, ir para a linha de baixo e colocar o travessão. Então, se o Chico Bento for falar, Yara, o que você estava fazendo aqui no rio? Ou então, se ele for falar, ai meu Deus, que peixão é esse? Se ele for falar isso, ou outras coisas que vocês inventarem, lembrem de colocar os 2 pontinhos do travessão, tá bom? Por fim, vocês vão assistir a um vídeo da Turma do Folclore, que é sobre a Yara, e vão responder a questão a seguir. Crianças, esse canal da Turma do Folclore tem várias lendas, uma mais bonita que a outra. Quem tiver interesse pode assistir as outras lendas, tá? Pode assistir os outros vídeos. É uma recomendação que eu deixo para vocês, porque isso vai enriquecer o conhecimento de vocês a respeito do folclore. Tudo bem? Façam com bastante atenção, bastante capricho. Não deixem nenhuma atividade sem fazer, que eu vou olhar todas as lições. Crianças, essas foram as atividades que eu preparei para vocês para essa semana. Se inscreva
inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha para eu saber que você está acompanhando. Façam as atividades com muito capricho. Qualquer dúvida pode perguntar no grupo do WhatsApp. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!